Palavra da Verdade. Devocional de 14 de julho. Guarde-se da soberba. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Salmo 19:13. Você pode ser moralmente irrepreensível, ter uma vida admirada por todos e, ainda assim, ser culpado de soberba. No texto da nossa meditação, o salmista reconhece que esta não é uma transgressão qualquer. Ele a chama de uma grande transgressão. Na verdade, por causa do grande juízo que atrai, a soberba abre caminho para outros pecados, deslizes e quedas que vêm como laço sobre o soberbo. É por isso que, às vezes, crentes de caráter ilibado levam grandes tombos, deixando-nos perplexos quanto às razões que os levaram a cair em tão grandes transgressões. É razoável dizer que, na maioria dos casos, Deus os entregou à dureza de seu coração para quebrantar sua soberba. Não é sem razão que a Escritura nos adverte que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda, em Provérbios 16:18. Soberba era o grande pecado dos fariseus. No geral, eles eram moralmente irrepreensíveis, mas se orgulhavam disto de tal maneira que tratavam os outros como inferiores. Eles se gloriavam na sua própria moralidade. É certo que há uma moral que caracteriza aqueles que foram regenerados e que seguem a Cristo. O problema é que você pode fazer da sua própria moralidade um ídolo. Quando isto acontece, uma sadia moralidade cristã se transforma em moralismo. Você pode, por exemplo, ter uma moralidade conservadora e achar que isto o faz melhor do que os outros, enquanto a autêntica moralidade cristã provém de uma humilde dependência da graça e da misericórdia de Deus em Cristo. Mas a religiosidade moralista do soberbo é culpada de desprezar a riqueza da bondade e tolerância e longanimidade de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que nos conduz ao arrependimento, como está escrito em Romanos 2:4. A palavra de Deus diz que aquele que se ensoberbece incorre na mesma condenação do diabo, em 1 Timóteo 3:6. Neste último texto, a julgar pelas advertências do apóstolo quanto aos riscos de um presbiterato precoce, podemos perceber que a soberba não é um pecado circunscrito aos ímpios. Seu espectro também ronda os que professam a fé em Cristo. Apercebido do perigo de cair na soberba, o salmista roga a Deus: também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Ele havia falado dos benefícios da lei de Deus sobre sua vida, reconhecendo-a como o padrão pelo qual ele era admoestado. Contudo, reconhecendo o caráter enganoso e desesperadamente corrupto do seu coração, ele lamenta e clama: quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas, no verso 12. Ele não se tem por inocente pelo fato de ignorar alguns pecados ocultos de sua própria consciência. Então, ele suplica a Deus que o guarde da soberba, o que não é aleatório, pois esse é o principal fator que nos impede de enxergar as próprias faltas. A soberba é um ato de zombaria contra Deus, como diz o sábio em Provérbios 21:24. Quanto ao soberbo e presumido, zombador é seu nome. Procede com indignação e arrogância. A soberba é também a mais flagrante manifestação da incredulidade. Por isso, numa das passagens do Antigo Testamento centrais ao Evangelho, lemos: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Abacuque 2:4. Veja que o soberbo é o exato oposto daquele que crê. Precisamos nos guardar da soberba. Precisamos nos refrear de sermos sábios aos nossos próprios olhos, atendendo ao que nos recomenda a Escritura. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Em Romanos 12:16b. Não nos esqueçamos do que nos lembra Tiago ao repreender irmãos contenciosos. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Em Tiago 4:6b. Nos versículos seguintes, do mesmo texto, o apóstolo nos aponta o caminho para nos livrar da soberba, caminho que faremos bem em trilhar, se quisermos ser irrepreensíveis e ficar livres de grande transgressão. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza.
Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.